Oiê, bem-vindo, bem-vinda ao vídeo de hoje. Eu vou responder para vocês algumas das perguntas mais feitas por vocês no Instagram e aqui no YouTube também. Para quem não me conhece, eu sou Franciele Nogueira, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala sobre maternidade, receitas, vlogs no meu dia a dia, lifestyle, viver bem. Então, se são assuntos que te interessam, eu te convido a dar uma olhada aqui no canal. Se você se identificar, vem fazer parte da nossa família, que vai ser muito, muito bom te receber. Eu tenho uma série de perguntas para responder para vocês que vocês me fazem com muita frequência. E esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas por lá, mas eu falei que eu ia responder aquela caixinha aqui no YouTube, porque muita gente acaba não acompanhando, às vezes como os stories são só 24 horas, se você perdeu aquele dia, depois você não vê, enfim. Então vamos responder as principais perguntas, eu sei que tem várias que vocês estão muito curiosos para saber. Coisas que você teria feito diferente com o Josh agora que tem 3? Essa é uma pergunta que eu achei muito boa, porque eu acho que à medida que a gente vai tendo filhos, a gente vai aprendendo, né? Às vezes nem à medida, eu vou dizer assim, conforme você vai maternando uma criança, você olha pra trás e você vê que tem coisas que você faria diferente. E com o Joshua eu acho que eu tinha algumas dificuldades como mãe de primeira viagem, um pouco mais insegura, obviamente. Eu me preparei muito pro parto, pro pós-parto, pra educação dele. Foram assim, eu não fui assim, vamos ver no que vai dar. Eu realmente estudei. Mas assim, é lógico que tem coisas que só vêm com a experiência. Hoje, olhando pra trás, eu acho que eu tinha uma rotina muito, muito engessada com ele, muito focada nos horários e menos no fluxo. E isso, de certa forma, me escravizou e fez mal pro meu maternar, no sentido de que eu sentia culpa quando saía da rotina, eu tinha dificuldade em fazer um passeio, fazer alguma coisa porque ia tirar ele da rotina. E eu me sentia egoísta de fazer isso, né? Se alguém convidasse pra eu ir na casa da pessoa, não posso porque estou com o bebê, o que é super entendível, eu faço isso até hoje, mas com menos frequência. Eu acho que esse engessamento, não sei se existe essa palavra, da rotina com certeza foi algo que me prejudicou. Outra coisa também que eu, olhando pro meu maternar com o Josh, primeiro filho sempre sofre mais, né? Mas teve uma época em que eu me preocupei demais com ele, vocês acompanharam isso aqui no canal, lá no Instagram, eu falei muito sobre isso por lá, principalmente. Porque o Josh teve atraso de fala, né? Tem até uma pergunta sobre isso, eu vou falar mais disso. Mas porque ele teve atraso de fala, eu fui investigar o que ele tinha. E eu acho que realmente eu tinha que investigar, eu tinha que ir atrás. Mas aquilo foi uma coisa que me consumiu muito emocionalmente. Foi uma fase que foi muito difícil pra mim. Que depois eu parei de falar nesse assunto, mas ainda me perturbava por muito tempo esse assunto. Investigando se ele tinha alguma coisa, principalmente em relação ao autismo, que eu comecei a desconfiar que ele pudesse ter, e fui investigar e foi um momento de muita angústia. E hoje eu olho pra trás e vejo que, poxa, foi um sofrimento tão à toa, porque ele não recebeu nenhum diagnóstico, e mesmo que ele tivesse recebido, estaria tudo bem, sabe? Ele continuaria sendo a mesma criança, mas passando por essa fase, por essa dificuldade com ele, foi algo muito difícil que, olhando para trás, se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu teria me estressado menos, porque no final dá tudo certo, né? As pessoas falam isso, mas a gente só vivendo para realmente saber. Sua casa nova terá teto solar? Agora uma pergunta totalmente de outro assunto, né? Sim, ela vai ter teto solar, a gente contratou o serviço de uma empresa, eu vou até... É uma empresa muito bacana, eu esqueci o nome deles agora, mas é a primeira empresa do Brasil a ter sistema de energia fotovoltaica. Muito bacana. E eles são daqui da região onde eu moro, e eles que vão instalar o sistema. Eu achei muito legal, me identifiquei com a empresa, ouvi a história, né, do dono que me contou como foi que ele trouxe isso aqui pro Brasil, e achei muito legal. A gente vai ter porque é algo muito... Eu acho que é muito importante, assim, apesar de ser um valor alto, né? É um investimento bem alto, é bem caro colocar, mas isso se paga ao longo do tempo. Então, se você consegue de alguma forma ter esse capital, é algo que vale muito a pena, porque a gente quer ficar sossegado com a energia, né? Eu tenho secadora de roupa que eu quero voltar a usar assim que a gente puder mudar para casa nova e poder instalar. Eu quero voltar a secar minha roupa na secadora, que pra mim economiza demais o meu tempo, economiza não ter que passar roupa, é tudo de bom pra mim, pra minha realidade, dentro do modelo de secadora que eu tenho, porque eu acho que eu tenho algumas aqui no Brasil que talvez não sejam tão eficientes, eu não domino muito, mas pelo que eu escuto falar de vocês,
talvez não seja tão bom, mas o modelo de lá, que é o que eu trouxe, é realmente muito bom. Também tem a lava-louças, né, que apesar de gastar pouquíssima água, ela gasta energia, então é algo que a gente usa com bastante frequência aqui em casa. Quero voltar a usar, assim que a gente puder instalar, né, que a gente trouxe. Então, por contemplar esse estilo de vida que a gente tem, a gente sabe que é algo muito importante poder ter essa segurança de que a gente não vai chegar no fim do mês e a gente vai gastar R$ 1.500 de energia, sabe? Agora a pergunta de milhões. Quando o Josh vai pra escola? Essa aqui, gente, é a pergunta campeã que eu mais recebo no meu Instagram. Recebo com bastante frequência aqui também. O Joshua, ele fez um semestre de aulas, né, lá no Canadá. Então, teoricamente, falta um semestre de aulas. Ele tem 4 anos, então não é uma coisa que me deixa preocupada de, meu Deus, ele vai perder conteúdo, como é que vai ser? Assim, não é o fim do mundo, ele tem 4 anos, na escola ele vê números, ele vê letras, ele tá ali convivendo com as crianças, então não, assim, a gente não teve essa pressa ao chegar aqui no Brasil de, tipo, chegar e colocar ele na escola. Porque eu entendo que é uma fase muito difícil para nossa família toda, é uma adaptação enorme mudar de país, mudar de casa, ficar sem as coisas dele, é uma nova língua, né? Por mais que a gente fale em português em casa, né? Mas ele nunca conviveu com pessoas que só falam português. É uma adaptação toda muito grande para nossa família. Então a gente falou assim, vamos segurar a escola por um tempo, porque vamos esperar ele se situar, ele se adaptar, tá nesse contexto, e aí a gente vê o que vai fazer com a escola. Como ele já tinha feito um semestre, eu não tava com tanta preocupação em relação a isso. E aí a gente vai colocar ele sim na escola, até porque é obrigatório colocar com 4 anos de idade. Eu considerei fazer homeschooling com ele, mas, gente, assim, a minha realidade não dá pra eu abraçar mais essa causa, sabe? Eu tenho que escolher as minhas batalhas e eu tenho muitas coisas pra fazer no meu dia, são mais outras 2 crianças, é uma fase tensa, eu trabalho muito, o meu trabalho é um trabalho, eu só paro pra dormir praticamente, eu tô sempre trabalhando, sabe? Eu tô sempre fazendo uma coisinha do meu trabalho aqui, outra ali, não tenho um expediente. Então é muito cansativo pra mim, eu falei, eu não tenho como abraçar mais o homeschooling, apesar de acreditar muito na causa, acreditar muito que é uma ótima escolha, mas eu falei, não dá, então a gente vai mandar ele pra escola, mas a gente vai mandar no 2º semestre, então ele vai a partir de, ali quando voltar as férias de julho, não sei exatamente quando que é, final de julho ali, início de agosto, a gente vai mandar ele e vai mandar o Noah também. O Josh, ele vai pra escola mesmo, e o Noah a gente vai mandar pro programa bilíngue, ele é meio período, então assim, eu tinha pensado que a escola aqui, que é a escola que tem aqui na nossa região, que é uma boa escola, que eles tinham o programa bilíngue assim, que é o período integral, igual no Canadá, por exemplo, assim, né, das 9 às 3, algo assim, né? Mas não, você tem a escola de manhã, normal, com todas as crianças, e quem quer ficar para o bilíngue fica à tarde, almoça na escola, e aí tem o programa bilíngue, que não é curricular, ele não conta como aula mesmo, é mais brincadeiras, interação, tipo, é aprendizado, mas não conta como currículo, então não tinha como eu matricular ele só no bilíngue, porque ele já tem idade para estar na escola. Então a gente decidiu que a gente não vai mandar por agora, porque eu achei que ficar o dia inteiro na escola, das 7h15 às 5h30 da tarde, é muito para a idade dele, então a gente não quer mandar o dia inteiro, então a gente vai mandar meio período só pro período da escola mesmo. Ano que vem talvez ele vá pro bilíngue. E o Noah a gente vai mandar só pro bilíngue, porque ele tem 3 anos, ele não tem obrigatoriedade de estar na escola, então a gente vai mandar só para esse período, que é o período de brincadeiras em inglês, então para ele poder trabalhar mais o inglês. 3 meses de Brasil, já sentiu algum arrependimento de ter voltado, mesmo que em pensamento? Não senti nenhum tipo de arrependimento, não passou pela minha cabeça em momento algum arrependimento de ter voltado. Pode parecer que eu não quero admitir, me arrependi sim, mas não quero admitir, então eu vou falar que tá tudo bem. Mas não, gente, realmente tá tudo bem, a gente tá amando estar aqui. Eu sinto que para esse momento da nossa vida é muito importante estar aqui e é o que a gente quer e tá sendo melhor do que o que a gente imaginou. Sinceramente, tá sendo melhor. Eu pensei que a gente teria alguma adaptação um pouco mais severa, assim, né? Digamos assim, depois de 10 anos. Quem nunca saiu do Brasil, quem nunca morou fora, talvez não entenda isso. Mas morou 10 anos no Brasil, fora do Brasil. Como assim? Esqueceu como é que é? Mas esquece, gente, a gente esquece sim, muita coisa a gente esquece como é que é o Brasil depois de 10 anos. E só sabe isso quem vive. Então, chegando aqui, eu relembrei muita coisa que estava completamente esquecida.
Porque 10 anos é muita coisa, foi a minha vida adulta inteira. Então, eu achei que a minha adaptação seria muito mais difícil em relação a vários aspectos. Mas não, gente, tá sendo maravilhosa, eu tô amando estar aqui. É lógico que as coisas são caras, tem essa questão que incomoda, mas eu tô focando no positivo e também eu já sabia, entendeu? É uma realidade, eu falei, não dá pra ganhar em tudo, o Brasil tem coisas que são ruins, assim como lá fora tem coisas que são ruins. E nesse momento da vida não significa que é pra sempre, que a gente nunca mais vai voltar a morar fora, sabe? Eu realmente não tenho resposta pra isso, não sei. Mas pro momento tá sendo a melhor coisa do mundo, a gente tá amando demais. Desculpa, mas o Noah parece ser tão triste nos vídeos, ou ele é mesmo quietinho, ou ele é mais quietinho mesmo. Essa pergunta me deixou um pouco irritada a princípio, porque eu até recebo com uma certa frequência, tá? Eu recebo essa pergunta, esse comentário de que o Noah parece triste. Algumas pessoas falam isso. E, gente, eu acho que esse comentário, ele esconde algumas coisas. Primeiro que eu acho que esse comentário, ele desrespeita um pouco a personalidade de certas pessoas. Então, na nossa cultura, a gente valoriza sempre a pessoa que é extrovertida, a pessoa que é muito comunicativa. É lógico que em todas as culturas são características admiráveis, né? Mas eu sinto que aqui, uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que é mais reservada, tudo é assim, nossa, ele é tímido, né? Nossa, ele é quietinho, né? Tipo, ninguém vira e fala assim, nossa, ele é extrovertido, né? Assim, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, mas quando a pessoa ela é mais introvertida, todo mundo fala assim, por exemplo, às vezes falam do Lincoln, porque o Lincoln é uma pessoa introvertida, né? Nossa, ele parece tão tímido, né? Tipo, como se fosse uma coisa negativa. Não, ele não é tímido, ele é introvertido, mas e daí que ele é introvertido, sabe? Com o Noah eu sinto que é a mesma coisa, muita gente, com muita frequência fala isso. Nossa, ele parece triste, porque ele não é tão sorridente quanto o Joshua. O Joshua tem uma personalidade mais sorridente e o Noah tem uma personalidade mais introvertida, mas isso não é sinônimo de tristeza. A gente precisa desassociar tristeza com introversão, sabe? São coisas diferentes. E aí isso me incomoda quando eu recebo esses comentários, sabe? Porque o Noah tem direito de ser quem ele é. Ele não precisa ser triste por ser introvertido. Ele é simplesmente quietinho e ele ri. Ele é uma criança que ri, ele é uma criança que fica feliz, que faz piadinha. Ele é uma criança assim, mas ele não é assim o tempo todo. E nos vídeos não aparece tudo de quem ele é. E ele ainda é um ser em formação, sabe? Pra gente chegar e colocar uma sentença numa criança, sabe? De, nossa, ele é introvertido, ele é... Eu não olho pros meus filhos e falo nada disso deles, assim, de que, nossa, o Noah é assim, isso é quem ele é. Gente, ele é um ser em formação, ele ainda não descobriu quem ele é, a gente ainda não descobriu quem ele é, sabe? Então, eu só quis trazer esse contraponto para essa pergunta, que eu recebo com bastante frequência. Se você é introvertido, você sabe do que eu tô falando, que as pessoas realmente elas não aceitam isso, essa característica como uma característica normal das pessoas, né? Tem conseguido falar em inglês com as crianças? O Brasil está sendo o que imaginou que seria? Essa do Brasil eu respondi já, mas sobre o inglês, a gente tem falado pouco inglês. E em alguns momentos do dia eu viro com o Joshua, principalmente, eu falo inglês, mas ele não tem gostado. Ele tem respondido sempre em português. Ele entende tudo perfeito, ele continua entendendo, porque quando a gente fala com ele, ele responde, mas ele quer responder em português. Isso tem a ver com a pergunta, a outra pergunta aqui, a fala do Josh, né? Como anda a fala do Josh? Eu vou aproveitar e entrar nesse assunto. Desde que a gente chegou aqui no Brasil, o Joshua, ele deu um boom na fala dele, que ele tava quase equipado com os pares da idade dele no quesito da fala, mas desde que a gente chegou aqui, ele explodiu, assim, no vocabulário dele, na pronúncia dele, melhorou muito, e isso se deve ao fato de que o inglês foi ficando um pouco mais pra lá, sabe? Eu deixei nesse momento da vida dele, eu acho que é importante ele realmente fortalecer uma língua, porque ele tem essa dificuldade da fala. Então, não que é uma característica de crianças bilíngues, não é uma característica de crianças bilíngues são perfeitamente fluentes nas duas línguas e na grande maioria das vezes não tem dificuldade por serem bilíngues, mas como o Joshua
ele já tem uma tendência natural a ter essa dificuldade de fala, né? Então eu falei, ok, ele não quer falar inglês, quando chegou aqui ele parou de falar inglês, ele não quis mais falar inglês, eu falei, nesse momento tá ok. Mas a gente incentiva, a gente fala, eu converso com ele em inglês e a gente sabe que vai ter um momento onde a gente vai retomar isso. Por enquanto a gente tá explorando mais o português, reforçando bem o português para ele, tá indo muito bem. Então, hoje eu não considero mais que ele tem atraso de fala. A gente foi trabalhando com ele, em muitos aspectos, ele fez sessões de fono, ele não fez um acompanhamento semanal com fono, mas ele fez consultas periodicamente, quando a gente estava lá no Canadá. E era tudo em inglês, então tinha essa dificuldade também, porque em casa a gente sempre falou português. Mas mesmo assim, ele fez fono e ajudou, eu aprendi algumas estratégias para ajudar ele, auxiliar, como corrigir e tudo mais. E aí ele tá deslanchando, ele tá indo super bem. Então o inglês por enquanto tá mais ou menos ali no stand-by, mas a gente vai retomar, espero que em breve. Como você lida psicologicamente com os haters? Eu acho que o hater, ele é o maior fã que eu posso ter. Eu acho que quando vem haters no canal, é um ótimo sinal, na verdade. É um sinal de que eu me posiciono nas coisas que eu falo. Porque quem não se posiciona em nada, em nenhum assunto, não tem hater. Entendeu? Porque a pessoa vai odiar o quê? Mas quando você começa a ter hater, significa que você tá se posicionando. Eu acho que é uma coisa que faz parte do meu trabalho, me posicionar em relação a certos assuntos. Por exemplo, eu falo pra vocês o que eu penso sobre a forma de educar. Eu falo pra vocês o que eu penso sobre educação religiosa e cristianismo, a forma como eu decido encarar a minha religiosidade. Eu falo pra vocês o que eu penso sobre a forma de se alimentar, a relação com comida, todas essas coisas. São assuntos que eu falo e naturalmente, por me posicionar em relação a esses assuntos e outros, tem pessoas que não vão concordar. Isso é fato, normal. Mas o hater, ele é um outro nível, né? Porque o hater, ele se dá o trabalho ele gasta tempo te odiando, né? E isso pra mim mostra que o hater, ele é um grande fã do meu trabalho, né? Porque se ele se dá o trabalho de ir lá criar um perfil fake, escrever um monte de coisa, gastar tempo escrevendo textão, me xingando, falando sei lá o quê, eu vou lá, bloqueio, e daí ele vai lá, cria uma nova conta e faz tudo de novo. Gente, ele gasta tempo, ele investe naquilo, é porque ele é um grande admirador do meu trabalho. Então eu encaro desta forma. E é lógico que fora isso tem vários problemas que essas pessoas passam, né? Problemas psicológicos mesmo, que são problemas que precisam ser tratados e dificilmente serão tratados, né? Mas eu olho dessa forma hoje, então eu bloqueio sempre quando tem algo muito ofensivo, eu nem leio até o final, eu começo a ver que é assim, eu já paro de ler, já bloqueio porque eu preciso preservar, né, a minha saúde mental, emocional. E aí eu sigo com a minha vida. Tem dias onde eu tô mais sensível, que às vezes alguma coisa que alguém falou fica mais na minha cabeça, porque naturalmente a gente tem essa tendência de querer valorizar o que é negativo, né? Então se alguém vai lá e me dá um elogio e fala, nossa, você é muito boa nisso, sei lá o que, te admiro por isso, e aí vai lá outra pessoa e fala, nossa, você é muito ruim nisso, você não sei o que lá. Naturalmente a tendência é a gente pensar naquela coisa negativa. Então eu tento lutar contra isso, né, de trazer essa questão pro consciente mesmo, de tipo, opa, eu tenho que valorizar mais o que é positivo e reforçar isso na minha mente pra não deixar essas coisas me dominarem, né. E é um exercício hoje, olhando depois de 10 anos, né, vai fazer 10 anos que eu trabalho com internet, eu acho que eu lido muito bem com os haters, muito bem. Me afeta pouco, mas tem dias que eu tô mais sensível e é natural, eu sou ser humano, então não estou imune a isso. Como controlar a raiva cuidando de filhos pequenos? Não sei como controlar, choro demais. Eu acho que assim, primeira coisa, todo mundo precisa de terapia. Se você puder ir pra terapia, tiver condições financeiras pra isso, te aconselho, é um grande investimento, vale muito mais do que você ir lá comprar uma blusinha pra você, de que você ir num restaurante. Fazer terapia é um super investimento, talvez se você cortar alguma coisa aí na sua vida, você consiga encaixar isso no seu orçamento. Porque terapia, ela abre muitas coisas da nossa infância, ela abre muitas coisas do nosso passado, que são coisas difíceis, coisas que a gente nem sabe que a gente tem, às vezes a gente acha que a gente tá ótimo e a gente vai pra terapia e a gente descobre um monte de coisa. E todo mundo, todo ser humano, por mais maravilhosa que tenha sido a sua infância, por mais maravilhosos que tenham sido seus pais, você vai ter questões, todo mundo, isso é ponto. Agora, a raiva,
Eu acho que assim, toda vez que a gente tem sentimentos negativos, a nossa sociedade não ensinou a gente a aceitar sentimentos negativos, né? Então a raiva é uma coisa ruim. Então a raiva não pode existir. Se eu tô sentindo raiva, eu me sinto culpada por estar sentindo raiva, porque não era pra eu estar sentindo aquilo, porque é um sentimento que a gente só pode sentir o que é bom, né? Então quando criança falavam pra gente, para de chorar, você tem que ser agradecido, isso, assim, ninguém soube lidar com sentimentos ruins, né? Muito provavelmente seus pais não sabiam lidar com os sentimentos ruins que você tinha. Ou eles anulavam, ou eles ignoravam, ou eles falavam que aquilo estava errado e você não podia sentir aquilo. Então, esse comentário ele é um reflexo disso, da forma como a gente, como sociedade, é construído, né? Porque todo sentimento ruim ele precisa ser abafado. Então a primeira coisa é você não abafar esse sentimento, você precisa aceitar todos os sentimentos ruins que você tem. Todos. Por piores que eles sejam, porque aquilo que você não aceita te domina, sabe? Então, se você não aceita que você tem raiva do seu filho, ou que você tem raiva de tal situação, que você tem inveja, frustração, rancor, qualquer que seja o sentimento negativo, se você não aceita aquilo vai te dominar. Então, você precisa entender que você é ser humano, que você vai sentir raiva. E aí, depois de você aceitar, ok, eu sinto isso é o que eu sinto. Agora, qual que é o que está por trás disso? Por que eu tenho raiva cuidando dos filhos pequenos? Quais são os gatilhos que são ativados quando você está sentindo raiva? Você está sentindo raiva porque, sei lá, seu filho te desobedeceu? Ok, o que isso diz sobre você? Porque você tem que olhar o que aquilo diz sobre você, sobre a sua história, né? Então, quem sabe eu tenho raiva dos meus filhos quando eles me desobedecem, porque quando eu era criança, eu tinha que obedecer cegamente, eu não podia revidar nada. Então, na verdade, você não tá com raiva do seu filho, você tá com raiva do que passou com você, sabe? Daquilo que você viveu lá atrás, que você não teve aquela escolha. Então, assim, por isso que eu falo que terapia vai mexer com essas coisas, vai cutucar essas feridas. E é muito isso, sabe? Então, eu acho que depois que a gente aceita a raiva, que a gente entende o porquê que a gente sente aquilo, fica muito mais fácil de lidar com aquilo. E a gente entende que a gente tem uma escolha. Então, ok, eu senti raiva nesse momento. Ok, agora o que eu vou fazer com essa raiva é uma escolha minha. Sentir, não necessariamente eu controlo que eu fiquei frustrado, que eu senti esse sentimento. Agora, o que eu faço diante disso é sempre uma escolha. Então, eu posso escolher me comportar assim. Então, coisas que eu falo pra mim, por exemplo. Às vezes que eu fico com muita raiva dos meninos que fazem alguma coisa e tal. Eu repito assim, né? Eu não tenho 5 anos, eu sou o adulto da relação, eu tenho uma escolha diante disso, eu não preciso explodir, eu posso ter uma reação melhor. E é um exercício, né? Porque em vez da gente ser só reativo, a gente pode dominar aquela situação. Eu sou uma pessoa muito controladora, então isso apela pra mim. Eu posso controlar a forma como eu me sinto em relação a isso, a forma como eu reajo disso. Então, acho que isso é importante. E é isso, gente, pro vídeo de hoje. Respondi algumas perguntas, umas mais relevantes, outras menos, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Não vai embora sem deixar o seu like e seu comentário, tá bom? Beijos, tchau!